A gente já tá gravando. Que é isso, hein? Finalmente um músico de verdade do nosso Notas Pretas Podcast. Olá, pessoas! Eu sou o Caleb Teixeira. Sejam muito bem-vindos a mais um Notas Pretas Podcast. E hoje, começando de uma forma bem diferente, temos o prazer de receber mais um músico de verdade aqui no nosso Notas Pretas. E aí, Almeida, como é que você tá? E aí pessoal, e aí Caleb, e aí Matheus, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui, começando com o pé direito hoje, hein? Que Com nível, que certeza. categoria. Espetacular. Espetacular, o menino manda muito. Pessoas, lembrando para vocês se inscreverem, deixar o comentário, compartilhar esse podcast com os seus amigos e também ah, fazer aí, deixar o seu comentário, falar o que você achou aí. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito da hora. Fala, Matheus, como é que você tá? Fala, meu. É, Beleza? firmeza? Cara, feliz de estar aqui com vocês. É um prazerzaço participar Realmente. do Notas Pretas. Aliás,
primeira coisa que eu comentei com a pessoa que me comentou desse lugar aqui foi que o nome é muito criativo, cara. Sério mesmo. Obrigado. Gostei. Por incrível que pareça, quem pensou nesse nome fui eu. Cara, Eu ótimo. falo por incrível que pareça que o Almeida já ia mandar uma piadinha, né? Exato. Você antecipou, né? Tá ficando esperto. Não, com certeza, exato. Mas, Almeida, faz aí uma autodescrição da sua horrível pessoa. Hoje é Halloween, né? A gente tá gravando no dia de Halloween, então um dia muito propício Tá pro bem Almeida apropriado se pra eu, descrever. Caleb, ficar aparecendo nos vídeos, coisa linda. Exatamente. Mas é o seguinte, coisas de morar no sul tem o fato de que é muito louco. Ontem tava 30 graus, hoje não passou, hoje de manhã tava 7. Então eu estou sentado aqui com o clássico fone de ouvido e óculos escuros, só que hoje eu tô com uma blusa de manga comprida e um casaco, porque esfriou muito, cara. Tipo, baixou 20 graus de um dia pro outro. Mano, E é isso aí, ontem assim que nós fez estamos hoje. aproximadamente, sei lá, 34, 35 graus. Eu não consegui dormir essa noite, pra você ter ideia de tão quente que tava aqui em São Paulo, cara. Tá doido. E aí, Matheus, faça a sua... Não, peraí, deixa eu me autodescrever que o melhor fica pro Não final, precisa né? não, deixa assim. Enfim, eu tô de óculos escuros, um óculos diferente hoje, troquei, enfim. Tô de headset e tô de camiseta verde. Apesar de eu não gostar muito de verde, hoje eu tô de verde. E meu cabelo tá bagunçado mesmo. Enfim, estou sentado e é isso daí. Tô de barba também. Há coisas Detalhes- na vida que não tem remédio, né? Exatamente. E aí, Matheus, agora mostra pro pessoal como é que é um rapaz bonito. Faz aqui, Matheus, né? Guitarrista, Cara. né? É o cara. Jovem, eu e o Almeida já estamos velhos. O Matheus é jovem, pô. Nem tanto, Não, mas você é jovem. 20 anos, pô. Oxi. quem é velho pegou essa referência aí. Nem tanto, mas Uhum. Cara, é o seguinte, vocês comentaram do clima na cidade aí, eu sou do Pará, né? Aqui a gente não tem frio, basicamente. Pois é. O clima pra gente é 23 graus. E o paraense já tá reclamando já. 23 graus, tá frio demais. Hoje tá por volta de 30 graus. Uau. Eu tô com uma camisa preta, que não favorece muito, né? Uhum. Em relação ao calor. Eu tô de fone de ouvido também, de óculos escuro. Eu sou branco, meu cabelo é preto, cacheado, grande, Ó, da hora. mais ou menos até no ombro, e eu tô com a guitarra também, a guitarra é vermelha, modelo Music Man. Ó. A gente sabe quando o cara é músico de verdade, quando ele chega no podcast com a Music Man, tá? Quem é músico entendeu a referência. Mas enfim. Matheus, antes de tudo é um prazer receber você aqui, tá? Que você fique bem à vontade, que o nosso papo seja muito da hora. Porque tu já pôde observar que a interação entre os apresentadores ela é bem descontraída para dizer o mínimo, né? Exato. Então, que essa atmosfera seja que tu tenha com nós aqui também para que o Exatamente. papo seja o mais fluido possível. Mas, cara, eu achei muito interessante. Não, pode falar, desculpa. Tô pegando a vibe do Massa. lugar, do podcast. Beleza. Cara, gente, interessante que quando me falaram de você, foi o Juninho, tá? A gente vai trazer o Juninho aqui ainda. A gente ficou de gravar com ele na semana passada, mas infelizmente deu um probleminha técnico com a questão da internet, mas a gente vai trazer. Juninho é gente fina pra caramba, você sabe muito bem disso, que você conhece. E quando ele me falou de você, cara, ele falou, pô, mano, conheço um menino, toca demais, guitarrista. Ele passou toda a sua capivara, como a gente fala aqui em São Paulo. Eu falei, poxa, cara, fiquei interessado em conhecer porque, pô, guitarrista cego que faz um trabalho sério, a gente conhece poucos, né? A gente pode contar, por exemplo, a gente já trouxe aqui de guitarrista, tá? A gente já trouxe o Neto, não sei se você conhece, Neto Enes. Conheço, Guita amigão. da tribo, gente fina pra caramba, músico de excelente qualidade. Deixa eu ver, a gente já trouxe o Kidão também, Aquiles, músico também de excelente qualidade, baixista. E agora, se eu não me engano, sim, a gente trouxe o Mauro também, pianista, tal, excelente guitarrista, excelente músico, aliás.
E agora você. É, o Né? pianista, esse aí tem guitarrista, muito bem. Tá uma frase Não, bem não, mas ele coerente isso tá. aí. Mas tá Não, e perto ali, é de assim, ele, corda, pô. ele deixou, ele deixou implícito que guitarrista não é músico. Não, eu tô na Criando classe, uma pô. polêmica de leve. Exato. Não, com certeza. Eu sou Hum, guitarrista também, a gente sabe, né? Enfim. Só não é sério. Exato. Enfim, cara, conta pra gente um pouquinho quem é o Matheus. Cara, eu tenho 20 anos de idade, eu sou cristão, Uhum, sou guitarrista de ofício, mas na verdade eu comecei tocando teclado. Comecei no piano, na verdade. uhum. Isso é um fato da minha vida que eu comecei na musicalização no Instituto de Cegos aqui de Belém. E as pessoas foram me apresentando, os professores foram me apresentando os instrumentos. Lá eu bem novinho, 3 4 5 anos. E me apresentaram todos os instrumentos que vocês possam imaginar. Caramba. De percussão, de cordas. Peguei violino, peguei guitarra, peguei violão. Peguei tudo. Fui Uhum. conhecendo ali. Alguns de sopro também, flauta tal. Aquele comecinho, né? Da Sim. coisa para criança descobrir ali. Quando chegou no piano, eu falei, é esse daqui. Eu não saí mais. Aí comecei a estudar no conservatório piano com 7 anos de idade. Uau. Aí depois foi com 11 anos, mudei pro violão, uma rebeldia, né? Não quero mais tocar teclado, não quero mais tocar piano, quero tocar violão agora. Violão eu posso levar para qualquer lugar e é mais fácil, mais leve. E Uhum. aí mudei pro violão, fui aprendendo, comecei a tocar na igreja nesse meio tempo, nessa saída do teclado e ida pro violão, comecei a tocar na igreja. E comecei a ter aquele desafio, né? De tirar as notas de ouvido das irmãzinhas cantando. Sim, A gente vai aprendendo, é uma grande escola. com certeza. E nesse meio tempo fui crescendo, né, na música, passei para guitarra e aí eu não saí mais, né? Aí com o tempo, pelas requisições do trabalho na igreja, do trabalho também com produção, voltei a tocar teclado, sério mesmo, de fato, Uhum. voltar a estudar e tal, ficar com o instrumento de fato dando atenção. Mas não deixei a guitarra como instrumento principal mais e não pretendo deixar, Ela te pegou. porque é um instrumento. É o Que melhor, né, cara? É o massa. melhor. Não tem mais o que Ah, falar. É o melhor. há uma certa polêmica nessa sua frase. É o melhor. É o melhor. É, concordo, mas deixa Mas, quieto. mas assim, eu fui evoluindo na música, no cristianismo e fui me aprofundando cada vez mais nisso, né? Da hora. E a questão da deficiência visual é de nascença. Isso. É de nascença. Cego Ok, total de nascença. legal. E que as suas influências musicais, assim, como que você se define assim? Cara, de influência tem tanta gente. Tem tanta gente, velho. Vamos lá, a Porque gente tem tempo. pelo fato da gente tocar vários instrumentos, Sim, aumenta mais ainda, né? sim. E aí tem a galera da produção também. Olha, um cara que é super incomum, né? A gente ter músicos assim, que tem referências grandes que nem são necessariamente músico. Músico não é o ganha-pão principal dele, não é o principal Uhum. trabalho. É tipo, acredito que tu já tenha ouvido falar com certeza do Paulo Anhaia, né? Claro. Ah, Paulo Paulo Anhar é um Anhaia é baixista uma de rock. referência, Caramba. mas ele se tornou uma referência para mim no áudio. Eu Sim, aprendi muito com ele mesmo, sobre como tirar som das coisas. E sim. aí fui para um outro lado também, que foi o lado da técnica, né? Eu comecei a me interessar e hoje eu faço som em alguns eventos também, como Legal. mesário, né? A gente fala, como Sim, técnico de o som, famoso respeito muito. sono em plasta. Som em plástico. Tá A ligado. gente, eu curto muito a área também, aprendi muito com ele, algumas noções básicas, depois fui evoluindo com outras pessoas também. Que massa, cara, que Mas, massa. Puta cara, referência, hein? tem muita gente. Da guitarra, eu assumo que me impressiona muito os shredders, os fritadores mesmo. Uhum, tô ligado. Deu pra É, perceber no seu play inicial.
me impressiona demais, me chama atenção. Eu tento ser comedido, Uhum. mas o que me pega mesmo é o shred. Tocar Cara, o que me primeira vez. pega, eu me identifico muito com você por conta de ser de berço cristão também. Ter aprendido o que eu sei tocando na igreja, né? Ao contrário de você, não sou músico de conservatório, sou músico de orelha mesmo, então aprendi a tocar. Tipo assim, cara, eu acho que eu sou aquele tipo de pessoa que todo mundo vai olhar e falar, não vai aprender a tocar. Todas as probabilidades contra, porque eu não tenho músico na minha família. Eu tenho primos que são, sei lá, tocadores de tuba, trombone, trompete, mas nada a ver com guitarra, violão, enfim. Aham. Mas, contra toda probabilidade, aprendi a tocar violão com 11 anos. Né? Comecei, ao contrário de você, comecei já tarde. E guitarra, minha primeira vez que eu tive contato com o instrumento foi com 17 anos. Hoje eu já tenho o quê? 25, então pouco tempo. Ao contrário de você. Mas, eu já sou o tipo de cara que o que mais me impressiona são os caras tipo Matheus Assato e John Mayer. O cara Sim, os mais do caras feeling. mais feeling, né? Exato, exato. Não que eu não É, curta, por exemplo, os sim, sim. caras mais virtuosos, vamos dizer assim, pô. É legal, mas sei lá. O que faz eu entrar na vibe é os double stops da vida. Não sei se tu vai concordar comigo, mas eu vou citar um cara aqui que pra mim une as duas coisas de Uhum. uma forma esplêndida, que é o Steve Lukather, guitarrista do Ah, por Toto. favor. Se eu não concordasse com você, você poderia já sair do podcast que eu não Cara, conhecia nada. o Cara, é cara impressionante. definitivamente ele une as duas coisas perfeitamente. Ele sabe Sim, balancear sim. tudo. Não, o legal é que o CD dele agrada os dois lados da força, né? Dizendo numa Sim, sim, linguagem um tanto nerd. Tem o feeling, mas tem também o virtuosismo. Isso é sim, legal. Um outro cara que eu não sei se você concorda comigo é o Scott Henderson, pô. sim, sim, verdade, Scott Henderson é um verdade. absurdo. O cara é absurdo. Legal. E Muito quem mais você verdade. tem de influência assim? Eu já gostei que você tem influências interessantes. Legal. Cara, influência assim muito forte pra mim é o Kiko Loureiro, Oh, muito forte legal. mesmo. Eu já ouvi tudo assim do Kiko, tudo que ele fez até hoje, eu já ouvi Legal. e me influencia demais. Uhum. Juninho Afran, Porra, fortemente. mestre, né? Guthrie Govan, Uau. não sei se tu conhece, mas esse, Claro que eu conheço o Guthrie, mano. esse é porque ele é meio de nicho, né? É meio de nicho, Ele é com um pouco certeza. nichado, Exato. mas ele é um cara incrível assim. A impressão que eu tenho é que eu não vou conseguir dizer pro Guthrie Govan faz tal coisa na guitarra e ele não vai conseguir, Sim. sabe? Ele domina o instrumento de uma tal maneira, cara, que parece que ele vai conseguir fazer E tudo. não só ele não só domina o instrumento, mas como domina o som que ele quer tirar do instrumento, né? Exatamente. Tem essa faceta também do músico, né? Que não é só você falar, pô, esse cara aqui é um guitarrista de excelente qualidade, mas, sabe, entende tudo de técnica, mas sei lá, é o cara que às vezes, dependendo da guitarra que você der pra ele, dos pedais que você der pra ele não tira o som porque ele é limitado a um equipamento específico. Uma referência que é um pouco contrária ao que eu disse, né? Que vai mais pro Uhum. lado do que tu falou, que é a área do feeling, mas ele me pegou muito pela questão dos equipamentos e do timbre que ele Uhum. tira, que é o Duda Andrade. Duda Andrade, conheço. Cara, o Duda é uma referência enorme para mim em questão de timbre. Sim. O timbre que o Na Duda verdade, o tira cara é um estuda negócio, timbre, né? é, é um negócio É, surreal, cara. é igual o Magnus Vinícius também, não sei se você conhece. O cara entende Sim, muito de timbre, né? E são toca. caras mais novos também e toca Sim, muito, toca muito. toca muito. Tem um camarada também, um italiano, que ele toca com o dedo, é o Matteo Mancuso. Matheus Mancuso, já ouvi. Acredito que eu pronunciei o sobrenome dele corretamente. Não, Ele geralmente toca super. italiano é Mancuso. É, Mas tá por de aí, boa. deve ser Tá por de aí. boa. Não, bacana. Mas o que E aquele dos cara outros toca é instrumentos, incrível. assim? As suas influências nos outros? Cara, para os outros instrumentos, eu vou começar pelo baixo. Uhum. No baixo, cara, eu acho que
minha maior influência, assim, é o Jaco. Ah, Jaco é o cara. por Não dá, favor, né? não dá. O Jaco é o. Já. Então Se você é o eu, na baixista regra, grooveiro. Você é o cara do jazz bass. eu tento ser. Na verdade, eu tô Legal, com. Eu tô com. Tô com PJ aqui, na verdade, no momento. legal, Mas eu gosto de jazz bass. legal, legal. Interessante. E no piano? É, no piano, César Camargo Mariano. Não tem uma Ah, referência maior do que essa. brazuca, né? Porra. Mano, e o cara. Eu também tenho a mesma impressão que eu tenho com o Guthrie Govan na guitarra, eu tenho com ele no piano. Sim. Parece que ele vai conseguir fazer tudo. E as linhas de piano que ele fazem, que ele fazia ou faz, não sei. Ele Enfim, faz, ainda tá vivo. tá vivo ainda. Graças a Ó, Deus. só pra eu não tá dando bola fora, tá? De nome eu sou ruim. É o marido da saudosa Elis, né? É, Exato. exatamente. Cara, as linhas. Uma música que ele me pegou foi aquela música. É com esse que eu vou, não sei se é com esse que eu vou cantar até cair no chão. É uma música da Elis que ele começa com uma linha de piano fazendo umas coisas muito absurdas, mas é uma linha muito. É uma música muito tranquila, assim. Tem outras músicas Aham. que ele rebentava a boca do balão, dizendo de uma forma mais generalizada, assim. Mas nessa música ele me pegou que ele começa com uma linha muito de boa e ele faz umas coisas muito interessantes. É o cara Pra do quem bom quiser, gosto. para quem quiser referência, uma referência assim que eu comecei a ouvir o César Camargo Mariano por aí. Não é muito comum, geralmente as pessoas começam pela Elis, né? Mas Sim. eu comecei a ouvir o César Camargo Mariano pelo disco dele com o filho dele, o Pedro Mariano, Uhum. que é o disco Piano e Voz. Sim. Cara, e esse disco é a minha referência de timbre de piano. Quando eu penso em timbre de piano, geralmente eu tô pensando naquele timbre lá. Da hora. Ouçam, ouçam que é um timbre maravilhoso. Legal. Provavelmente gravado com dois microfones, microfonando um Yamaha C3. Legal. E aí entra a questão de não é só ser dois microfones tops, com a interface top, com a sala muito bem tratada, com um Sim, piano muito bem afinado e top, mas também a sim, questão da mão do cara, né? exatamente. Que eu não sei se você concorda comigo. Dependendo do cara, se você der uma Memphis na mão dele ou der uma Music Man, não vai fazer porcaria nenhuma. Dependendo do É, cara, você dá uma tonante na mão dele, ele vai regular ela e vai tirar o melhor som que você já ouviu na sua vida. eu Né? Porque. assisti esses dias agora um podcast com o Duda Andrade e o Torquato. E eles falaram uma coisa que eu vou demonstrar aqui agora, Uhum. que eles disseram assim, olha, se tu liga tua guitarra no amp e tu não consegue tirar nada, volta a estudar sobre timbre, que não dá. Sim. Aí eu vou ligar minha guitarra diretão no amp aqui. Show. Vou tocar uma parada aqui. Sem pedal, sem pedaleira. Meu amp não tem nem reverb, cara. Comprei um amp simples porque eu viajo muito Tô ligado. e é um amp pra bater, entendeu? Uhum. Tô Porque ligado. ele vai apanhar muito. Não tem case e tal. É o que? É de 12? É 2 de 10 aí. Legal. Bacana. Muito Matheus Assato isso daqui, né? Porra! Já tô viajando. Tem um cara que me Legal. também, que é o Eric Johnson. Uau. Boa Eric referência. Johnson tem um bom gosto absurdo. Quando eu penso Absurdo. em timbre de coros, cara, eu lembro dele. Porque é a marca registrada do Eric, né? É, timbre de coros e aquele efeito freeze que deixa o Sim, acorde soando eternamente lá. Fica que nem um pad. sim. É, Se que eu não tem me engano, na tinha uma Tapes of pedaleirinha Clover. que fazia isso, uma pedaleira simples até, a ME25. Tinha É, as um da lance Boss desse. geralmente vem. Da Boss Exato. geralmente vem. A minha tem também aqui, eu uso uma M80. Tô usando agora Legal, aqui uma M80. legal. É bem legal esse efeito.
Cara, e essa Music Nunca. Man sua, ela é o quê? Tipo um extrato? Tipo. Cara, ela, na verdade, é um modelo Music Man. Uhum. É, a Music Man, ela é normalmente a modelo JP6, né? Que Uhum. foi a que popularizou mesmo a Music Man. É um modelo que. Deixa eu ver como é que eu consigo te explicar aqui. Por exemplo, tipo uma Les Paul. Lembra uma Les Paul? Lembra uma Tele? Lembra, Sei tu lá. já pegou numa SG? Não, mano, acho que não. A Conheço o Les som. Paul, a Les Paul, ela é mais Tipo um gordinha, violão. né? Ah, tipo É, um e ela violão. é oca, né? A, Sim, a SG, ela é mais fina e ela é sólida, ela é totalmente sólida. tô É ligado. menos espessa. É Uhum. tipo, a Music Man é nessa pegada. É mais fina do que a Les Paul Da hora. e é toda totalmente sólida. Ponte fixa, no caso. E não, ela é Floyd Rose. Da hora. Floyd Rose. Quem usa muito Music Man é o mestre John Petrucci, né? É, o John foi que popularizou. John é o cara. John é nerdão. John, ele. Na verdade, não tem nem muita coisa pra Realmente, falar do John Petrucci, né? Não tem nem muita coisa. não, Quem não tem, cara, conhece, não tem. o som dele fala por ele. É, realmente. O som do John fala pelo John. Exatamente. E você falou sobre produção e pá, vamos partir pra esse lado que o Almeida deve estar fazendo caras e bocas ali, que ele não tá entendendo nada. Não, eu tô prestando atenção só, tô ouvindo. E quando que você começou na produção, cara? Cara, eu comecei na produção, acredito que com uns 15 anos, que eu já tocava Ah, há muito tempo. ontem. É, uns 5 anos atrás, né? Ah, 5 anos sim, atrás, mais sim. ou Não, eu menos. tô zoando por causa que eu com 25 anos e você com 20, cara, fazendo tudo que eu já ouvi É, você fazendo aí, eu me sinto um idoso. Me sinto idoso. Da hora. E qual foi o primeiro programa de. Não, melhor dizendo, qual foi o primeiro contato com um PC ou com, sei lá, que você teve? cara, foi o primeiro contato com o PC foi dos Vox. Lembra do Uau, dos Vox? Ah, lembro. clássico, né? Ah, dos Acho que Ox, todo Cara, dos mundo Vox, aqui começou é, com. tem um lugar especial no Acho que todo coração de mundo aqui qualquer começou com um pessoa, dos né? Vox é, na realmente. computação. Primeiro contato que eu tive. Mini E grave, então. daí, como? Ah, Mini clássico. grave, Mini então. grave. Isso, exatamente, mini grave. Da hora. Aumentar E volume, reverb e eco. as primeiras versões só tinha isso, não tinha equalizador, não Exato. tinha como tu cortar e depois adicionar Juntar. outra parte, nem nada. Sim, Era só gravar mesmo, tinha que se virar. exato. Então foi o primeiro contato que você teve. E depois? NVDA? JAWS? Depois eu, depois eu comecei a sair do DOSVox para ir para o Windows com aquele mini leitor de telas do DOSVox. Ah, tô ligado. Ah, o Monitor Ah, Vox. Uhum. isso, Monetivox. Monityvox, eu não lembrava o nome dele. Esse mesmo. Isso. Aí eu comecei a colocar uma vozinha legal nele e saí do DOSVox pro Windows, né, para fazer algumas outras Claro. coisas. E daí depois o NVDA. E eu nunca Ah, fui pro JAWS, nunca ufa. fui. Não tá Sempre perdendo continuei muita no Seu, coisa. NVDA. seu, seu computador agradece. Exato. Seu computador agradece e agradece muito. E E o seu cara, bolso também. sabia que Hum. até hoje eu só conheci uma pessoa que usa seriamente o JAWS até hoje, defende com unhas e dentes. Só uma pessoa. Uhum. Hum. E o resto, todo mundo usa NVDA, ou então só teve uma passagem rápida pelo JAWS. A Só. Cara, título de eu tentei. pesquisa, a título de pesquisa, uns tempos atrás eu procurei o preço da licença dele em dólares e converti para reais. Isso faz um mês e pouco. A licença dele custa $1.000, tá? Uau. 50 mil Convertendo para reais. reais na época dava 5.000 e uns quebrado. Ah, e inclusive, lembrando que essa pessoa usa porque ela não comprou, ela ganhou. E aí fica A mais. licença é que tem a licença inteira, que é essa grandona de $1.000, mas tem a licença anual, que é tipo Ela ganhou essa com a licença uns completa. R$ 500 por ano. Ela ganhou Então, essa com tipo, licença completa de US$ 1.000. Caramba, cara. Sortuda ela, inclusive. Não sei se Não, com tanto, certeza. mas enfim. O computador dela não tanto. Ela até não pode ser, né? Enfim.
É. Eu E, pediria uma guitarra, cara, sinceramente, nesse preço de $1.000. cara, ela- com $1.000 você conseguiu uma Fender Standard americana do jeito que você Realmente, quisesse. Eu não é o sei se preço você de tem uma. muito essa onda de querer uma Fender, mas talvez uma Gibson, talvez algo do tipo. Cara, tem um amigo meu que comprou uma Gibson, uma Les Paul Originex assim, por 4 mil. Com $1.000 você conseguia comprar ainda uma Les Paul e um case. Então, É, você sairia no lucro. realmente. A minha pegada é. É porque, assim, extrato, tu não tira Uhum, som de extrato com outra coisa, né? Não adianta. sim, Dá pra gente emular, botar um captador de saída alta em outras guitarras e tira um som de Les Paul parecido. Mas sim. extrato não. Exato. A Extrato Strata, só tira som de extrato com extrato. ela é E é por muito isso que eu característica. teria. É por isso que eu teria. Mas Uma não é o Fender. instrumento que eu me sinto mais confortável tocando, não. Mas o Sim, timbre me pega assim, de jeito. com certeza. Aliás, os grandes nomes da música utilizaram ou Gibson ou Fender. Óbvio, teve um Sim, ou outro que utilizou uma. Por exemplo, o cara do Queen. Tinha a guitarra que ele fez com o pai dele na garagem. é, Mas, por exemplo, Jimi Hendrix é referência para todo mundo, basicamente, né? Quem curte exatamente. guitarra e não gostar de, sei lá, não tiver pelo menos uma técnica ou outra do Hendrix, sabe, double stop, muito característica dele. Você não pode falar que, não curto o Hendrix porque, pô, sei lá, N motivos, mas o double stop vai, todo quem ouvir vai falar, pô, Hendrix. Referência, por exemplo, uma coisa que ele usou muito, efeitos Esse acorde aqui diferentes, que né? ele usou muito aqui, ó. Esse acorde. Opa, a gente não viu? Ah, sim. Isso aí seria tipo 13ª e nona, né? É, é nona aumentada. Sim, Dominante com nona aumentada. legal. Não, é que lembrou aquele. Deixa eu ver se eu acho um violão aqui. Peraí, levei a mão pra trás aqui. Lembra muito aquele Sol 13ª e nona. Tipo. Peraí. Tipo isso aqui, ó. Exato. Por exemplo, um Sol aqui, ó. Né? Lembrou bastante. Mas enfim. E o primeiro programa. Programa é ótimo, né? A primeira doll que você pegou, assim, a sério mesmo, falou, pô, vou produzir alguma coisa, gravar alguma coisa. Como é que foi? Cara, foi o Reaper. Foi o Reaper. Mas já peguei depois de muito tempo, porque eu entrei no estúdio pra basicamente ser um músico de estúdio e consultor de timbre, né? Legal. Consultor Escolher de timbre. timbre. Eu sempre fui muito ligado em timbre. Ah, esse timbre aqui é bom, esse timbre não é, esse timbre. E conhecer também as fontes, né? Pô, isso é um timbre de DX, isso é um timbre de Rhodes, isso é um timbre de piano. Legal. Então eu sempre tive as referências. Pô, um timbre de piano bom vem do piano fulano de tal, com o microfone fulano de tal. Eu sempre Legal. fui um nerdão de pesquisar essas coisas aí. Bom, muito bom. Timbre de guitarra vem do quê? Vem do ampli fulano de tal, com clássico, né? 57 na frente. Sim. E fui aprendendo essas Apesar, coisas. apesar de que eu sou um tanto polêmico que dependendo do som, cara, eu não curto som de 57. É, tem Prefiro um muitos defensores assim. 414, sei lá, dependendo, depende muito do ampli também, né? Do É, tem muitos alto-falante, defensores, essa é a tua opinião aí. Tem muitos defensores. Não é só tu, não. saca? Então, tipo Sim, assim, óbvio, 57, a maioria das coisas clássicas que você escuta tem o 57 no meio, mas não sei, eu sou o cara que eu curto um timbre um pouquinho mais gordinho, eu sinto que o sim, 57 sim. não traz essa frequência um pouquinho mais gordinha que dá a Aham. característica do som que, por exemplo, eu curto. Mas eu falo assim, eu fui descobrindo os standards, entendeu? Da Sim, indústria, como se faz o padrão, né? da Aí hora. depois E eu isso é fui muito bom, cara. conhecendo outras coisas também, né? Isso é o Tipo, que um diferencia outro, você de um sim, músico comum, vamos dizer sim. assim. Isso é muito Depois eu bom. fui conhecendo
Um outro microfone muito comum de guitarra, que é o Royer, né? Royer Sim, 121, que é bem comum, que é de fita e tal. A galera curte muito o som também, acho maravilhoso. sim. Fui conhecendo a KG, Sennheiser, outros microfones que tem também, que as pessoas usam para guitarra e fica muito bom. Sim, a diferença, uma coisa, tá, não sei se é regra, tá? Pode ser os meus ouvidos. Mas eu noto que, por exemplo, se você quer um timbre um pouquinho mais claro, você vai utilizar talvez um Neumann ou talvez um AKG, sei lá, dinâmicozão, ou um 57, dinâmicozão ficou muito errado. Um 57. Mas se você quer um timbre um pouquinho mais fechado, sem muito agudo, sei lá, agudo que eu digo por volta ali de 5K, Sim. 7K, daí pra cima, você usa um de fita, né? Sabia que também pode ser o posicionamento? Sim, sim, a questão da a É, distância, a questão também distância do centro do do centro, falante. exato. Mas eu já coloquei um dinâmico no centro do falante, e do outro lado eu fiz a comparação com um de fita no meio do falante. Você perde um pouquinho de agudo. Sim, sim. A questão da mudança pro de fita perde realmente. Perde um Ele é pouquinho um do pouquinho, agudo. ele é um pouco, é um som parece envelhecido assim. Exato, É, exato. E cara, dependendo do play, eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa questão do agudo, cara. Guitarra e muito agudo. Tanto é que recentemente eu ganhei de presente, aliás, um presente muito legal. Ganhei um Cuvave, que eu acho que você tem um também, né? tem um aqui. E eu tava, velho, naquela coisa que o Roberto Toral fala, né? O problema do Impulse Response é que você passa a tarde inteira, perde uma tarde inteira caçando o timbre perfeito e nunca acha. Mas aí eu peguei uns IRs e fui testar, cara. E a maioria dos IRs que eu escolhi, tipo assim, eu tenho um setup até interessante. Começo com um Twin para sons limpos, depois vem o Vibrolux, um pouco mais longe do centro, depois vem um AC30, deixa eu ver, depois vem o Marshall, um Mesa Bug, depois vem. Mesa Bug é ótimo, né? Mesa Bug, depois vem um Orange, se eu não me engano, e aí eu coloquei dois IRs de baixo ali só pra quebrar o galho de vez em quando. Mas eu acho que é alguma coisa tipo um AMPG, um Ampeg, alguma coisa assim. Mas, assim, o que eu notei é que a característica dos microfones que eu escolhi, se eu não me engano, ficou variado entre 57, dependendo do amplificador e do tipo de falante, e um Royer. É, é bem padrãozão mesmo. Sim, bem padrãozão. Por quê? Porque eu não curto o timbre, eu gosto do timbre da distorção, não muito, tipo assim, high gain ou low gain, né? Intermediário. Talvez mais overdrive do que distorção. Eu trabalho assim também, eu não tenho timbre de distortion. Eu nunca fiz timbre de distortion. Por O incrível que meu pareça, eu timbre já é fiz um baseado. fuzz e que ficou até É, interessante, mas não sou muito fã também. meu timbre é o seguinte: é clean, crunch e drive. Uhum. O drive, clean, crunch e drive, isso é no amp. Uhum. Eu escolho uma simulação de amp e aumento o ganho no amp. Boa, Porque faço isso também. é assim que os caras faziam, né? Os grandes Na real, fazem, faziam e fazem, né? é, na realidade. Aí o que eu faço? Quando eu vou solar, bota no drive e adiciona um pedalzinho para empurrar. E é Sim, isso. talvez um bushzinho, um tub, É, screamer. o clássico. Legal, Screamer. cara. E delay? Que tipo de delay que É você bom que curte? ele Pode falar, é pode bom, concluir. o macete do Tube Screamer é que ele já corta o grave, né? Para muito Exato. solo. Eu acho que ele corta Maravilhoso por isso. volta de, sei lá, 150, 200. Nunca Por parei aí, pra. por aí. Depende do pedal, depende da simulação. O Exato. original, acho que ele deve ter um corte ali em 170, por aí. Que já é um O corte da bem Ibanez abrupto, original. né? É, mas é ótimo para solo. Porque tua Sim, guitarra vai aparecer, mano. Tua guitarra vai não vai aparecer. embolar Ela no vai se grave. destacar na mix, né? É. Legal. E da outra pergunta que eu fiz pra você, eu tá esquisito. Ah, é delay. Cara, Que tipo de de delay você curte? delay. De delay eu uso delay muito básico. Digital É, ou fita? Ou tape?
Não, tape e fita é a mesma coisa. Digital, analógico ou tape? Tape eu quase nunca uso. Uhum, Eu uso mais quando eu vou pós-produzir alguma coisa no computador e eu coloco no computador, tô ligado. um delay de fita. Normalmente nos meus presets, assim, para sair eu uso é, analógico e digital. Cara, eu curto muito o analógico pela questão dele ir dando uma leve desafinadinha quando vai Aham, sim, na cauda do delay, né? E isso é o que faz o seu som se tornar diferenciado. Tem um guitarrista, o Leandro Esteves, não sei se você conhece, provavelmente deve conheço, conhecer, que, conheço. cara, ele tira, assim, como diz aqui em São Paulo, um puta timbre somente com um overdrivezinho e dois delays, É, é o saca? macete. É um macete. A questão de, sei lá, o delay analógico e às vezes dependendo do. Óbvio, também tem a mão do cara. O cara ele tem Sim, uma consciência muito boa. Mas, pô, ele tira um som ferrado assim com pouca coisa. E eu já conheço um outro cara lá do Rio Grande do Sul, da terra do Almeida. Eu não tô aqui falando mal dele nem nada. Mas ele tem um macete dele, que é o Gabriel Braga. Não sei se você conhece. conheço também. Gabriel Braga tira já um puto timbre, mas é o cara dos pedais. Tem um setup de pedal gigantesco, assim. Dá pra você comprar um carro. Mas é Sim. a onda do cara. É o que eu tava conversando com o guitarrista lá da minha igreja ontem. Apesar de eu ser guitarrista na minha igreja, eu seguro baixo, né? Ah, você é de igreja Eu também, você saca. compartilho contigo essa. Cara, eu comprei um baixo por causa da minha igreja. Dois. Hoje eu Eu tô comprei. com um JB 10X aqui. E eu comprei. O meu primeiro baixo foi um Janine, mas eu comprei por causa da igreja. A igreja tava precisando de um baixista. Eu falei, acho que eu consigo tocar um baixo. Vou comprar um baixo pra Sim, mim. Vou procurar um baixo num preço bacana, né? Porque é bem importante. exato. Aí a gente investe e compra. Sim, Aí eu comprei um. O meu é um Condor, bem legal. antigo, mas ele tá todo Bem tunado, meu amigo. massa. Circuito trocado, captação trocada. Aí sim, Tá topzera. Amo o som desse baixo, cara. Amo o tá som desse ligado. baixo. Cara, eu Bem curto muito reguladinho jazz também. bass. Você mesmo que regula ou você manda pro luthier? Não, manda pro luthier. Manda Cara, eu pro mesmo luthier. regulo minhas paradas aqui. É, bacana. Eu já sou, eu acho que do mesmo jeito que você é o cara que é o consultor de timbre, eu sou o consultor de regulagem. Eu sou bem chato com as especificidades das regulagens dos meus instrumentos. Então a guitarra, para tirar um som legal, pra mim, tem que estar numa altura de corda bacana. Apesar de eu ser canhoto também, né? Tem esse detalhe. Mas tu tocas como destro? Não, sou canhoto e Toca toco como como canhoto. canhoto. Com a Ah, corda sim. em cima. Por exemplo, Aham. eu tô com um baby aqui, ó. Deixa eu abaixar o microfone aqui pra você sacar um pouquinho do som. Tô com um baby da Tajima aqui. Esse baby, ele é pra destro, mas porém as cordas estão viradas. Eu, eu virei as cordas dele e tá com 0,12 ou 0,13, se eu não me engano. Porque eu tenho a concepção de que violão com corda fina, pra mim, não funciona. Geralmente o calibre da Entendo. corda tem que ser mais pesado. E como eu tenho a mão grande, então dá pra fazer isso daqui numa corda 0,12, 0,13. Eu tenho um amigo que toca assim também, cara, que nem tu, investido. E a É, conversa quando a gente vai tocar junto é, olha, não olha pra mão dele, não olha pra sim, ele, deixa ele tocar. deixa ele tocar. Deixa ele tocar. Ouve o que ele tá fazendo e tenta acompanhar, porque se tu olhar, tu vai te confundir. Exato. Sim. E, e na questão do Reaper, assim, como é que foi o seu primeiro contato? O contato ali imediato com o Reaper? Foi amigável, não amigável? E aí o Almeida já vai entrar aí com algumas perguntas pertinentes. Cara, o contato com o Reaper foi amigável porque eu já mixava em mesa, né? Hum,
Então foi mais simples de entender ali. A questão da Bacana. mixagem, da gravação. E também eu já tinha esse contato com o estúdio, né? Eu tinha Legal. convivido Aliás, você bastante. mexe com estúdio desde quando? Acho que desde os 13 para 14 anos. Legal, cara. Aí eu comecei a entrar nessa onda mesmo, valendo para consultar timbre e tal. E ganhando o seu, né? Óbvio. E, sim, com 15 anos. Da hora. E na questão de plugins, assim, você é mais purista, curte usar tudo analógico? Ou hoje em dia, por conta recurso, óbvio, é tudo muito caro para importar também, vale um rim. Você usa que tipo de plugin assim nas suas mixagens e ou até não, sei lá. Cara, eu sigo uma filosofia que eu aprendi com o Paulo Anhaia, que é grave tudo pronto. Então Uhum, eu procuro mandar o que eu estou gravando já para dentro do Reaper o mais pronto que eu puder. E uhum, adicionar as coisas depois, só o que eu achar realmente que, pô, não dá para me gravar com isso daqui. Aí eu vou procurar alguma coisa para suprir essa necessidade depois, entendeu? sim, Tipo, saquei. pô, vou gravar um violão, mas estou com um violão que não tem como eu microfonar ele no momento, eu vou ter que mandar som de linha. Beleza. Dá para botar um efeito antes? Procuro um efeito aqui, coloco um efeito já, às vezes no próprio Reaper, né? Já gravo Uhum, ele com efeito. Eu vou escolher outra coisa depois para botar um impulso, talvez, sim, para simular alguma outra coisa, uma sala diferente. tô ligado, E eu sigo assim, entendeu? Mas normalmente são plugins ou gratuitos ou bem baratos. tô Eu acho ligado. que assim, se tu sabe usar, é o que mais importa. Boa. Porque isso é algo que eu vejo muito, principalmente no meio da comunidade cega. Não tô aqui falando mal da marca, tá? É uma marca muito Uhum. boa, muito conceituada. Sim, Os grandes usam, mas todo mundo acha que o Waves vai resolver todos os seus problemas. Saca? uhum. Não, é o Waves. Sendo que o próprio Reaper e até outras empresas, por exemplo, vou dar um exemplo de equalização. Eu não troco o equalizador do Reaper por outro equalizador. E você tem tudo ali. Você tem N Sim. bandas, N tipos de filtros diferentes. Talvez filtros até que você nem usa. No máximo que você vai usar um high shelf, low shelf, um band pass ali, dependendo, e um band normal. E Né? Você outra não vai. coisa, cara, como eu te falei, eu já fui especialista em timbre por muito tempo. Uhum. Meu ouvido é bastante treinado para essas coisas, mas eu não consigo entender muito o cara dizer assim: esse equalizador tem um timbre diferenciado. Qual é o timbre Sim, do equalizador, cara? O equalizador é para te cortar e dar ganho em bandas de frequência, né? Por que ele vai ter um exato. timbre? Ele não vai... Se for um compressor, beleza, o compressor tem uma parada chamada distorção harmônica. Se Exato. passar uma parada por dentro de um compressor, ele vai dar um timbre diferente, mas o equalizador não. Sim, e tem tipos de compressão diferente, né? A compressão Sim, mais sim, FET, mais o opto, sei lá. sim. Enfim, E os melhores equalizadores foram feitos justamente para evitar a distorção harmônica. Eles não sim. ter nenhum tipo de O distorção melhor harmônica. equalizador, na minha opinião, é aquele que não influencia no timbre, que não Exatamente. distorce, ele é clean. Né? E aí, um dia desse, eu tava vendo um cara falando num grupo. Não, é que se você quiser utilizar um equalizador, né? Não, o do Reaper, ele é assim, clean, né? Se você quiser utilizar um equalizador, usa o equalizador tal, que ele vai te dar um timbre mais anos 70, mais anos 80. Porque o do Reaper, né, voltando a dizer, o do Reaper ele é um equalizador muito limpo, né? Cara, a ideia não é essa. Você que é É, especialista equalizar, em né? timbre, a ideia não é essa. A ideia é equalizar, né, querido? É tu criar o timbre a partir do que tu vai mexer no equalizador. Não é tu Com ligar o certeza. equalizador e, pô, liguei o equalizador e ele me deu um timbre. Não, tu vai ligar e tu vai mexer, né? Ó, Senão tu não ligava o aí a equalizador. gente entra na questão de, por exemplo, você está utilizando uma emulação de um console. Aí, beleza.
Aí, com É, certeza, aí o timbre beleza. tem que mudar, Sim. né? Por exemplo, um pré da neve, alguma coisa do tipo. Beleza, aí vai mudar. Mas equalizador, cara, você me falar que equalizador tem timbre, saca? É Igual, complicado. Complicado. falar de É delay complicado analógico e lidar com essa. digital, a gente tá falando de dois universos diferentes. O digital, Exato. óbvio que ele vai reproduzir tudo o mais fiel possível. Mas o Sim. analógico, dependendo do play que você tá fazendo, do som que você quer tirar, vai ser o mais ideal, pô. Pra gerar E, ambiência, cauda, enfim. e o delay analógico, ele vai ter diferenças de equipamento que está gerando para equipamento que está gerando. Se for um pedal, se for uma máquina. E de pedal para pedal, de máquina para máquina, também tem diferença. Que Do até os analógico, no componentes, caso. né, Sim, sim. influenciam nisso. Porque aquela parada, né? Nenhum equipamento analógico é igual ao outro. Você Exato. tem sempre uma, Na verdade, uma, uma coisa uma que eu tava vendo, tolerância, né? até uma matéria em inglês, eu tava dando uma lida, o Almeida tava zoando aí que eu não entendo inglês muito bem, entendo só o básico do sumário, mas sempre que eu vou procurar artigos para ler, eu traduzo ali, beleza, uma tradução do inglês para o espanhol para mim funciona. E eu tava lendo lá e uma coisa que eu acho que foi até em algum manual que eu acho que foi a Zoom até pegaram, sei lá, 50 amplificadores diferentes e testaram 50 amplificadores diferentes da mesma marca. Vamos colocar uma marca, por exemplo, sei lá, 50 Fender Twin. Dos Sim, 50, cada um vai ter um timbre diferente, porque exatamente. vamos colocar assim, a pele do alto, não é a pele do alto-falante, né? Mas enfim, pra galera entender, a pele do É, alto-falante é diferente, o papelão do alto-falante é diferente, o cone, os componentes. Você não consegue fazer 150 componentes do mesmo iguais. Né? Talvez um milímetrozinho a mais, um milímetrozinho a menos. Por mais que assim, você seja criterioso, já dá uma diferença. tu até consegue, né? Só que numa marca grande, o dinheiro manda muito, né? E tu Sim, fazer uma coisa totalmente igual custa mais caro. custa. E aí entra esse outro E leva porém, mais né? tempo? E leva mais tempo. Exato. E isso pesa muito numa marca grande, né? As pessoas Sim, acham que não, as pessoas acham que acontece um milagre, que existe um botãozinho para o cara ficar rico e não liga mais para nada. Mas as marcas, elas continuam ligando. sim. Cara, eu tenho a mesma concepção que você. Por exemplo, é igual tratando de instrumentos virtuais. Não sei se você é muito adepto por conta do que você já falou, de questão de ser consultor de timbre e tal. Mas, quando se trata de sintetizadores, tem umas empresas que, cara, cobram horrores e o sintetizador não te entrega nada. Parece que você está tocando no sintetizador do próprio Reaper, que dependendo do que você está Sim. fazendo funciona. Mas tem uma empresa chamada Taos, ou Tal Software, eles têm um pluginzinho minúsculo, cara, chamado Noise Maker. Pensa nos timbres lascados que você consegue tirar desse sintetizadorzinho. E é gratuito. E aí o cara É, vai me falar que não, eu utilizo aqui um É sintetizador porque de ainda 25 mil existe muito dólares. em todas as áreas aquela preconcepção de que a coisa, quanto mais cara ela for, melhor ela vai ser, né? Nem sempre. Então, aí, bora partir para tua área. O cara vai dizer assim, pô, eu tenho um Mac Pro, computador mais caro da Apple. Será quanto ele vai ser melhor do que um Mac Studio, que é o computador segundo mais barato? E a pessoa, às vezes, ela não vai saber dizer isso. Ela só quis comprar para ela mostrar pro amiguinho, né? É aquela coisa, você compra o que não precisa pra pagar com o que não tem pra fazer raiva em quem não gosta, É, né? É um ditado que eu ouvi e exatamente. nunca mais esqueci. Você compra o que não precisa pra pagar com o que não tem pra fazer raiva em quem você não gosta. É a mesma coisa da guitarra. Talvez uma marca nacional resolva o seu problema, mas você vai É, vender, você vai deixar de comer algo que você gosta, você vai vender algo que você, sei lá, não precisava vender para comprar algo, só para você chegar, sei lá, no ensaio do Ministério de Louvor da sua igreja e tirar a guitarra para fora do bag e a galera falar: "Uau! uma Fender. Uau. Uau!", né?
Um Nord Stage. Você tá andando a Ai, meu pé Deus, pra ter tocou um na Nord febre, tocou na Stage. febre. Tocou na febre, meu amigo. Tocou na febre, tocou no ponto sensível. Cara, porque as pessoas até falam pra mim, pô, tu é fanboy. Mas talvez eu seja mesmo, mas é da Yamaha. Sim, Cara, Motif pra mim ainda não foi superado, meu amigo. sim, Ainda não foi superado o Motif pra mim. Questão de timbre, questão de usabilidade do teclado. sim. É um teclado que resolve, cara. É um teclado que ele aparece na mix quando tu tá tocando ao vivo. É um teclado que ele aparece na mix quando tu tá gravando. Ele tem timbres que resolvem, timbres que já vem pronto ali. O E. Nord, ele é Sim, bom, mas na sua aplicação. E muita gente quer usar o Nord fora da sua aplicação. Esse que é o maior exato. problema. Só para mostrar E para o amiguinho, como eu falei qual que agora há você pouco. deduziria que seria a aplicação do Nord, na sua opinião? Nord é para quem curte vintage, né? Tipo, piano, o som mais puro possível do piano, o som mais puro possível do Rhodes, o som mais próximo possível do B3, do Farfisa, dos Hammonds, né? Dos órgãos. Certo. É esse cara. Ele quer levar tudo. Ele não pode mais levar um B3, porque é pesado, porque tem dois teclados, porque precisa de três Rhodes para carregar. Um B3, e porque não pode estar movimentando muito um instrumento desse, porque dá problema. Com certeza. E ele precisa de um timbre bom, numa caixa compacta, que funcione. Para esse cara é o Nord. Certo. Então, traduzindo pro americano, é o Nord. É. Porque é muito difícil, né? Uma galera que tem esse problema no Brasil, né? Pô, eu andava com o meu Com o meu. Hammond. É... Agora eu não posso mais Pô, andar com o eu meu andava com o Hammond. meu. Com o meu. Como é que é o nome daquela marca de piano lá, pô? Eu te fazia gran piano. Caramba! Uma marca. Steinway. Stanway, exato. Pô, andava com o meu Stanway. Eu tinha 5 escravos de 2 metros de altura que carregavam ele pra mim. E agora eu não posso mais, né? E você vai vendo, o Cara, som dos americanos, por exemplo, eles utilizam todos esses timbres que você falava no play de domingo à noite. realmente. Saca? Você vai numa black church americana, os caras tá lá, pô, eles usam isso. Tem o Hammond da igreja. Meu Então, sonho é Hammond da chegar na minha igreja. igreja e ter um Hammond. Meu Deus. Eu tenho o prazer de conhecer um cara que ele tem um grand piano, se eu não me engano, um Steinway, e tem um Hammond em casa, físico mesmo. Cara, esse cara É o tem cara. sorte mesmo. Não, é perigoso ter um Stradivarius também. Ele é violinista? Não sei. Eis a Cara, que incógnita, isso. né? Que isso. Toquei em Eu assisti pontos uma, bem eu, sensíveis, né? eu assisti uma entrevista do tecladista do Jota Quest, não, Márcio Buzelin. Uhum. Ele falando que teve uma época da vida dele que ele teve 78 teclados, cara. Eu fiquei olhando assim, falei, cara, que isso? Pra que isso? Olhando as pessoas com menos poder aquisitivo, querido, pelo amor de Não. Deus. E E o hoje cara você até tem hoje quanto. sobe Ah, com. sim. O cara até hoje sobe no palco com B3. Um Hammond B3. Até hoje. O único teclado que não some do setup dele é um B3. Todos Legal. os órgãos que tu ouve nas músicas do Jota Quest são órgãos reais. Sim. E quantos instrumentos você tem hoje? Em casa? Cara, tenho três. Tenho Hum. três, no Violão, momento. guitarra, Violão, baixo. guitarra e um baixo. Bacana. Teclado você não tem nenhum em casa. Não, não, casa não. Só tem na igreja. Da hora. E que teclado que você tem na igreja? Um Motif, né? Motif. Não, cara, pior que tem um Cássio. É Legal. um. É um Cássio Privia PX560M. Legal. Dá pra. Inclusive, tem uma tecla maravilhosa, tem sons bons, Dá pra montar resolve, timbre? Ou não? resolve. Dá pra montar timbre. Legal. O único problema dele pra gente é que ele tem uma tela touch, né? É uma Hum. tela de 5 polegadas e meia touchscreen.
E Au. pra gente montar timbre nele, a gente tem que montar antes. Conecta ele no computador e monta antes o timbre. Aí tu vai tocar. Tá aí um ponto que você tocou que é muito interessante. A questão de hardware, eu acho que poderia chamar de hardware, de Sim, instrumento. sim, sim. Por exemplo, pedaleira na Boss, você falou que tem uma ME80. Você consegue montar os timbres na Boss pelo computador ou não? Cara, nunca tentei. Nunca tentou? Essa aqui eu nunca tentei. Nunca tentei. Sério mesmo. Eu já Monta tudo. instruí outras pessoas para montar timbre Uhum. em outras pedaleiras da Boss. Mas foi tipo assim, a distância as pessoas enxergavam, né? Eu instruí elas no Tone Studio. Mas eu mesmo nunca peguei para tentar. Com Bacana. NVDA e tal. Nunca baixei. Sim. Eu programo nela mesmo. Uhum. Bacana. E, por exemplo, por que que eu pergunto? Recentemente eu ganhei esse Q-Wave, né? E aí eu tava muito curioso Sim. para saber se eu ia precisar de um olho amigo para fazer a importação dos IRs, enfim. Uhum. E cara, por incrível que pareça, é acessível É, eu fiz o, isso. Eu fiz isso para colocar um de violão aqui no meu. o software. Foi, é, usei o software para colocar um IR de violão no E meu. eu fiquei bem gratificado Foi porque eu tinha tranquilo. uma Zoom G5 que o software da Zoom não é acessível. Eu já ouvi outras pessoas reclamando disso. Inclusive o software da Zoom também não é bom, né? Já ouvi gente falando disso. Sim, Ele é meio complexo demais, às vezes desnecessariamente ele fica lento, sim. porque eles conseguem eles conseguem colocar um monte de função comprimida dentro da pedaleira, mas quando eles vão jogar tudo isso no software, às vezes eles pecam um pouco na otimização desse software para ele ficar Exato. É que usável, né? isso aí é mais profundo, isso aí é mais problema de design e implementação do que propriamente das funções. Sim, Nós, sim. agora há pouco, nós fizemos um podcast com o professor Wilson Zetter, onde o podcast virou mais uma conversa sobre acessibilidade Um do que qualquer debate, outra né? coisa. E o que foi dito ali é que, eu inclusive falei isso no podcast, vou repetir aqui como programador, é muito mais fácil tu tornar um software acessível depois, durante o processo de criação dele, quando tu tá começando a desenvolver a ideia, pensar, a planejar a ideia, porque depois no meio do projeto já tu lembrar que tu tem que adicionar acessibilidade, aí não vai dar certo. E isso vai para tudo também. Não adianta tu querer que o programa faça 1.500 coisas ao mesmo tempo se tu não vai ter uma maneira eficiente de implementar aquilo para que o programa seja fluido e não fique travando o teu computador o tempo inteiro. Parece muito, cara. Parece muito que os caras da Zoom fizeram a pedaleira. E aí, 6 meses depois, eles pensaram: putz, tem que fazer uma parada para computador para gerenciar ela. Parece muito. E aí faz de Muito qualquer mesmo. jeito e aí dá ruim, exatamente. Isso, Eu não diria exatamente. que eu sou um fanboy da Zoom, mas o que eu gosto dos pedais da Zoom é a praticidade. Não sei se você concorda comigo. É tudo bem Eu, intuitivo, eu concordo. Eu concordo. apesar de E aí você fecha utilizar. muito com o que tu disse agora da questão do software. Ali a parte física, digamos, é intuitiva, mas aí lembrar que tinha que ter um software de apoio e aí deu ruim, né? É igual esse pedalzinho que a gente tá falando, o Q-Wave. É um pedalzinho que, sei lá, vale 180, R$ 200. Traduzindo, os caras vendem isso de graça pra você, basicamente. Mas, cara, dá pra você tirar um timbre legal com ele, mesmo sendo um equipamento de baixíssimo custo. Eu digo que isso é um É, equipamento de baixíssimo custo. Que as sim, pedaleiras mais baratas da Boss, é, sei lá, 1.800, 2 pau, por aí. sim. Você não vai conseguir encontrar um pedal, uma pedaleira aí respeitável que te entregue. Assim, Mequetrefe você consegue encontrar até por 500 conto. Mas que vai te entregar um timbre que você vai falar: não, isso daqui resolve. Nessa faixa aí, Começa ali nos 800, né, cara? Da Mueller, exato. assim. Mas se Começa a você pegar alguma pesquisar coisa que muito, preste. tá? Por exemplo, É, uma que seria nessa mesma vibe seria aquela Mower, a Moi 250, se eu não me engano, que já tem essa. É Moer, eu acho. é Que já Mueller. tem essa. Exato. Que já tem essa questão do Dos IR, você pode impulsos. importar IR, Isso. pá, já mais nessa onda.
né? Que querendo ou não, imitando o Fractal, Kemper e etc. Sim, Enfim. sim. Mas eu acho que eu nunca cheguei a pesquisar, mas provavelmente deve estar na faixa de 800 a 1.500 daí pra lá. A, começa na GS100, né? A GS100 da Moer, ela é a pedaleira mais básica deles hoje e ela custa ali por volta de uns R$ 800. Nova, Sim, né? exato. E só que o problema dela é o seguinte, ela tem IR, mas tu não consegue mudar. Ela vem com os IRs de fábrica, tu não Ah, consegue mudar. esse é Mas que é o aí problema. começa a melhorar a coisa na GS 150, né? Sim, Que é uma acima dela, um degrau acima dela, que aí começa de uns R$ 1.000, exato. né? Pra você ver o Aí, pulo, né? aí já dá para te trocar os IRs. Cara, eu já toquei com essa pedaleira. Já fiz um Uhum. sonzão com ela. Um evento grande. Sim, E funcionou muito bem, cara. Eu fiquei impressionado. Já ali, eu não conhecia o Cuvave, né? Já ali eu falei assim, putz, isso aqui deve custar uns US$ 500, né? Se não sim, chega a US$ 500, eu acho. R$ 1.000, mas foi uma conversão aqui de padaria que dá uns 200 e poucos dólares. sim. Eu falei E assim, putz, dá pra você vê tirar um que o tirão. americano ele já tem essa facilidade, né? Querendo ou não. Sim, O cara sim. pode ir na Guitar Center comprar uma Fender, comprar, sei lá, um amplificadorzinho da Fender aí que aqui no Brasil vale, sei lá, 15 mil. Tipo, um amplificador que eu adorei tocar nele, cara. Eu toquei nele quase um ano e pouco na igreja que eu participei, é o Fender Mustang. Não sei se você já tocou nele. Nunca toquei, cara. Nunca toquei. Já Cara, vi outras eu pessoas acho de que ele é perto tocando nisso. pré-valvulado, não tenho certeza, eu posso estar falando besteira. E tem um Celestion V30. E é transistorizado. Não, ele não é pré-valvulado, não, ele é transistorizado, ele tem efeito nele. Acho Mas, que ele tem cara, algumas simulações, né, de outros amps, assim, da Fender, não é isso? sim, Essa cara, pegada aí, né? espetacular. Um dos É melhores tipo timbres de um, distorção que eu já tirei foi nesse amplificador. é tipo um Marshall Code, né? Já viu o Code? Cara, eu acho que não cheguei a ter contato com ele. É, o Marshall Code é nessa pegada aí também. Tem o Code 25, 50 e o 100. Ele simula os amplificadores Sim. da Marshall. Tipo, ele tem Cara, um Então, o esse. que que catálogo. dá pra, o que que dá pra concluir? Olha só. Ser brasileiro é caro. Por Exato. quê? Até, Realmente. até mesmo nessa, nessa área de produção, de tecnologia, de qualquer instrumento, de qualquer coisa que seja. Um computador bom lá fora, com SSD, com processador bacana, com memória RAM lá em cima, 400, US$ 500. Sim. Aqui não baixa de 5, 6 mil reais. É o que eu E tava nem olhando são esses tão bons dias. assim. Eu tava olhando esses dias. O computador gamer com 1 tera de SSD, octa-core, 16 RAMs de. 16 GB 10 de GB memória de RAM. memória RAM. Processador, sei lá, i7, alguma coisa assim. 6 mil, 7 mil. Eu falei, cara, para. Eu vi um da Dell esses dias, um tempo atrás, que ele tava. Era isso aí, só que ele tinha menos espaço de armazenamento ainda, ele tava 14 mil. Tá, Então, preula. assim, ser brasileiro é caro, cara. É caro. É, E trazer muamba de eu, lá também é caro. Então, eu todo tô jeito. nessa Claro, de. porque tu pode até pagar barato a hora que tu for trazer, mas aí eles te dão uma facada na taxa de importação, porque depois, eu não lembro agora qual é o limite, eu acho que é, não lembro, US$ 50. De US$ 50 pra cima tu Se começa a eu ser não me engano, taxado. é isso. A partir de 50 E, a, e, dólares a, tu ta- pode e ser a, taxado. a- o preço da taxa é absurdo. É igual o André Nieri. Pois Uma é. vez eu tava vendo uma entrevista dele. Ele participou de um concurso de guitarra em Londres. E eu acho que ele ganhou, se eu não me engano, um Mesa Bug, Sim, um Guitar, cabeçote, uma parada Guitar assim. Idol. E ele não pôde trazer porque falou que era mais barato comprar aqui do que importar, basicamente. Aconteceu uma parada assim com o Gustavo Guerra também, na época que ele participou do mesmo concurso do Guitar Idol. Ele ganhou uma PRS. Uau. Aí o que que ele fez? Ele trouxe a PRS e aí desceu em Curitiba, né? Aí Uhum. como é a cidade dele, ele deu a sorte de conhecer a mulher que estava no dia lá na aduana. Aí conversou com ela e falou, olha, coloca a guitarra mais barata aí do catálogo da PRS, ninguém vai saber.
Aí fez essa pegada aí. Ainda pagou um imposto caro ainda, mas não no preço que ele ia pagar se fosse mesmo referida à guitarra O certa. modelo exato. É, Pra você ver como é que é, né? Os caras têm uma tabela só pra te dar uma facada. Não, pera aí, não, qual Taylor é esse daí? Ah, é um Taylor 814 com madeira. Ah, tá aqui, ó. R$ 50.000 a taxa de importação. Não, meu mano, coloca Deus. que é um tonante. R$ 5. Coloca aqui é um Taylor Academy. Ah, Vamos lá. pô, mano, mas é muito desigual, é muito desigual. Mas o brasileiro, eu É, tava falando com a minha esposa esses dias, o brasileiro, assim, mesmo que a gente é lascado nesse sentido, a gente é guerreiro, mano. Porque a gente é amarra a por corda isso, e não perde o play. é por isso que lá fora, quando o brasileiro consegue sair dessa pinóia aqui, lá fora eles dão muito certo. Porque o cara consegue se virar aqui, mano. Então lá Ó o fora, Mateuzinho, pô, Matheus Assato, tá com o Bruno Mars. não é? Pô, o cara é incrível, mano. Uma É referência incrível. demais, demais, demais. Referência. Não só da questão, ele tem um timbre que é muito dele, mas que lembra algumas referências que ele tem. Sim, Mas é mais a questão do play dele. Ele tocando violão e guitarra. Até baixo, mano. Até baixo tem sim. a característica dele. Né? E é isso que eu O acho que é a maior, maior, a maior dificuldade. a maior prova disso, cara, pra mim foi quando eu peguei um vídeo qualquer, né? Eu tava vendo os vídeos no Instagram e passou o vídeo dele, né? Eu tava com uma amiga do lado assim e ela não toca nada, ela não tem nenhum tipo de relação com a música e tal, Uhum. nem é muito ligada nessas coisas. E eu mostrei pra ela o vídeo dele e ela falou assim, ela ficou olhando, assistiu o vídeo inteiro e falou assim, ele toca diferente, né? É essa pegada mesmo. Ah, Ele toca diferente. Se uma pessoa que não toca, que não tem nenhum tipo de relação com a música, consegue perceber, então é por é aí sinal mesmo. que o cara é bom. É, Sinal que o cara é bom. E aí muita gente com dor de cultura. Ah, mas, pô, ele foi pra Musicians Institute. Foi pra Los Angeles. Que não sei o que. Beleza, ele foi. Mas se ele não tivesse se esforçado e não tivesse o talento que ele tem, de nada adiantaria. mano, Júnior Afran e Duca Tambasco testemunharam da vida dele, vamos dizer assim. Que em 2010 ele já conhecia o cara e ele já era diferenciado pra caramba. Então, em Sim, 2010 ele ainda não tinha ido pra lá, ele foi em 2013. pra você ver, não. O cara é brother do Juninho, brother do. Um dia desses fizeram até uma live aí, o Jean Sim, tava sim. zoando. Ah, o Matheus agora participa com vocês aí, o Jean. Não, claro, a gente vai anunciar que ele tá participando da banda agora. É, Mas é. Mas, cara, são pessoas assim que marcam a história, né? Igual o Hendrix não sim, existe o outro. Igual o Lucator não existe o outro. São pessoas assim. Porque eu acho que o maior legado que você deixa quando você morre não é a grana que você vai deixar pros seus filhos ficar brigando. sim. Ah, não é que você. Não, o cara era rico e pá. Não. É o testemunho de vida que você vai deixar. Né? Na verdade, o seu maior legado é o que, pelo que as pessoas vão lembrar de você, saca? E isso pra mim é uma preocupação. E pô, o dia que eu for embora dessa terra aqui pra um lugar melhor, espero eu, o que as pessoas vão falar de mim? Será que eu era um cara legal? Será que eu era um cara honesto, digno? Será que o som que eu faço vai marcar a vida das pessoas de alguma forma? Eu acho que nesse ponto, assim, de marcar a história, acho que uma das maiores referências pra mim é um cara que eu não citei na hora das minhas referências, mas é também, é o Joe Coltrane, saxofonista. Sim, E ele foi um cara que revolucionou a história dos Estados Unidos, né, cara? Tem músicas dele que tiveram nos protestos do Martin Luther King, mano. sim, Então, o cara tá presente mesmo na história dos Estados Unidos de uma maneira, na história do mundo, na verdade, de uma maneira sim, que não foi só a música, foi um movimento que ele fez assim que é inegável. O cara, até hoje eu acho que não tem saxofonista igual ele, mano. O que eu vi sim. ele fazer, o que eu ouço ele fazer nas músicas, hoje em dia eu não ouço iguais. Você conhece um cara chamado Kirk Whalum?
Kirk Whalum, não conheço. Você tem que conhecer. É genial esse cara, mano. Genial, 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 genial. Te mandar depois lá no Zap. Manda lá, manda lá. Cara, eu vejo isso ilustrando como você pegar diferentes pedras de diferentes tamanhos e jogar na água. Alguns vão entrar direto. Vai causar uma pequena ondulação ali em volta, mas coisa minúscula. Tem pedra grande que você vai jogar, ela vai afundar, saca? Não vai, só vai dar aquele espirro ali, como dizem em espanhol, aquele Sim, chapoteio, mas não vai ter, só vai ser aquilo ali. E tem pedras pequenas, cara, que você joga ela, ela gera onda na parada toda. E sim, tem caras que são assim, saca? Tem caras que a partir do som dele ele gera toda uma filosofia, todo um movimento. O próprio James. Óbvio, tem toda a questão da identidade visual, da personalidade do cara, mas, pô, James Brown, o som dele uniu uma geração. sim. Saca? Existe a música antes do James Brown, existe depois. Bob Hoje em Marley dia, quando também. se fala em groove, quando se fala em funk, você lembra de quem primeiro? James, É, mano, saca? realmente. É a mesma coisa de você falar de rock, você lembra de quem quando você fala de guitarra rock? Você lembra do pai, do Hendrix. Saca? Apesar de que Exatamente. da época dele, vamos dizer assim, da safra dele vieram músicos tão bons quanto, ele tinha uma parada diferente. Sim. Saca? Ele é essa pedrinha que caiu no lago e gerou uma onda muito maior do que o esperado. Né? E Como aí isso dizem os vai. caras, como Sim, dizem os caras, tu sacode uma árvore, cai 500 guitarristas bons, mas tu planta uma floresta, não surge um Hendrix, né? exato. Muito bom. Muita boa ilustração. Eu já colocaria que eu não sacudo. Você chuta uma árvore e cai 50 guitarristas bom. É. Planta uma floresta e não sai o Hendrix. Exatamente. Mas, cara, você tem algum teminha seu aí pra tocar pra gente? Já partindo pro final do nosso podcast, que eu sei que você é um cara ocupado, você tem seus corres aí. Daqui a pouco a gente vai falar é, rede social, como é que as pessoas te encontram, enfim. Fazer o seu merchan, mas tem algum teminha seu aí? Você canta também ou só toca? Como é que é? Cara, eu canto também, cara. Eu canto Ah, também. faz alguma coisa aí pra gente. Sem VS, só guitarra e. Guitarra no amp e voz. Isso aí. Matheus Teles. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Valeu? Eu tava aqui rindo que isso é muito absurdo, mano. Você mete uns acordes que é muito. Eu geralmente, quando eu tenho um amigo, Jonas Fernandes,
é um pianista absurdo, cara. E a minha reação quando eu escuto o cara tocar é rir. Porque não tem outra reação, porque é muito absurdo, cara. Eu gosto muito disso. Cara, parabéns. Cara, valeu a pena o podcast de hoje. Pelo papo. Não sei pro Cara, Almeida, mas valeu valeu a mesmo, pena. cara. Valeu mesmo. Porque, pô, cara novo igual você já tem essas referências. Tem referências, né? É uma coisa que eu sempre converso com meu amigo Júnior, o Juninho Duarte. A molecada de hoje, velho, não tem referência. É. Saca? Por exemplo, você cantar uma música do Eli Soares, uma música que tem uma harmona muito bonita e tem uma letra, saca? Referência. O Eli Soares é um cara novo, eu acho que ele não tem nem. Eu acho que ele já fez 30 anos recente agora, não sei se Sim. ele já tá na casa dos 30, mas é um cara que tem referência. Você escuta o É que, play é que dele. não tem muito como tu ter referência. Hoje em dia, se tu liga o rádio, tá tocando Zé Vaqueiro também, né? Caramba, mexe no vespeiro não, mano. Já dizia aquele poema, né? Eru, o povo gosta de piseiro, mano. Não tem pra onde Não, correr. o problema não é isso. O problema é que assim, que referência que tem na sofrência? Assim, o instrumental é muito básico, não tem uma coisa que tu escute. E isso eu tô falando que eu sou totalmente leigo da Mano, música. Tu mas eu não escuta e tu posso fica, deixar. ué, Eu não posso e, deixar de e os sair daqui instrumentos, sem. tudo? Cadê? Ah, Eu não posso deixar de sair daqui sem zoar isso. ah, Que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu beleza. tenho que fazer isso aqui, ó. Se a gente não concordar, a gente corta essa parte. É, Sem. não pode. Eu posso me arrepender, depois eu mando mensagem pra te cortar essa parte. Beleza. Tá? Vamos ver. Ah. João Gomes tá na voz. Ah. Tá Não Mano, vendo? vamos cortar Puta essa parte. a referência, melhor cara. coisa, a melhor coisa do mundo é que ele faz o ritmo na voz. Ah. Não, na verdade, você sabe a referência dele, né? Isso é referência do Michael Jackson. Parecia um cachorro agora, cara. Então, mas é o cachorrinho do Michael Jackson. É exatamente isso. Meu Deus. O Michael Mas Jackson então, tinha algumas músicas que ele fazia isso. Você é vê. bem isso que eu tô dizendo. Que referência que tu vai ter se tu liga o rádio e tá tocando Vou Beber pra esquecer da minha vida e morrer bebendo? Que É, referência que você vai tirar daí? não tem como. É, cara, Não tem não como. tem. Não tem. Não tem. Não, mas não vamos Até cortar não. essa parte do. Não, deixa aí. Mas antes da gente fazer um Cara, bate-volta, eu gostaria de saber como é que as pessoas fazem para produzir com o Matheus. Você produz à distância também ou só presencial? cara, no momento eu tô só gravando guitarra. Da hora. No momento eu tô sem um computador decente para produzir realmente, de fato, Ah, trabalho isso não é desculpa, porque completo. eu tenho um Celeron aqui e eu produzo coisas bastante interessantes. O Caleb trabalha com um computador que tem um processador Celeron ali. Meu Deus. Pois é. Não é uma desculpa plausível, Matheus. Me desculpa. Eu vou te mostrar umas coisas que eu produzo com o Celeron depois. Mas, cara, eu gravo guitarra, Uhum. Piano? violão, contrabaixo. Como é? Piano? Piano também. Que é a coisa mais difícil de achar um pianista decente. Eu vou Realmente. refazer a pergunta do Caleb, então. Tem como a pessoa te procurar na internet pra ouvir um pouco do que tu produz e pra também entrar em Exato. contato? Rede social, YouTube, essas Sim, coisas? Instagram é o principal, que eu tô mais ativo. E tem o Uhum. canal no YouTube. Matheus Teles GTR no Instagram, Matheus Teles no YouTube. Tem o Matheus Teles GTR no YouTube, é você? Não, o meu tá só Matheus Teles. Bacana. Não, o que eu tava vendo lá, eu vi tocando, falei, esse aqui será que é o Matheus? Mas bacana, depois a gente vai deixar o link nos comentários fixado, qualquer coisa. Do seu Instagram Beleza. do seu YouTube também. Matheus, vamos fazer um Beleza. bate-volta. A gente vai falar uma Sim, palavra e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. beleza. Música.
vida, E aí, Almeida? Manda brasa. Família. base. Um hobby. Xadrez. Ah, para. Ah, bacana. Dá pra ver o nível de nerdicidade. Ok, vai É, lá, Almeida. Sucesso. Sucesso é tu conseguir fazer o que tu ama e sustentar quem tu ama. Legal. Fazer o que você gosta e ganhar muito bem por isso. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Ahn, Pra você, o que seria um play bom? Que você vai tocar assim fora e chega em casa feliz. Cara, sendo bem sincero, minha igreja é no domingo. Uau. Um sonho. Se você puder compartilhar com a gente, óbvio. O que você já Exato. realizou, o que você quer realizar, sei lá. Cara, eu sou um cara que já teve muitos sonhos, muitos eu já realizei, mas por incrível que pareça, eu testemunho que Deus me levou já em lugares que eu nem imaginava que um dia eu ia chegar. Muita coisa eu já passei assim, e eu fico olhando assim, eu falo, nem acredito que eu ia chegar ali, eu já tô aqui, ó. Sim. Então, mas eu acredito que um sonho pra mim é tocar com o Juninho Afran. Hashtag Juninho Afran. Toca com esse É, menino, por hashtag favor. Juninho Afran. Deus pra você, Matheus. Deus é o centro de tudo. O universo, a terra, por consequência da minha vida. Amém. E o que você deixaria para as pessoas que ouviram a gente aqui até agora? Por exemplo, você nasceu já deficiente visual. Tenho certeza que, como todos nós aqui, já desacreditaram de você. Ah, pô, o cara é cego, mano. Já deve ter passado por poucas e boas. Mas de tudo isso tirou uma lição. Hoje você teve vários sonhos realizados. Óbvio que enquanto a vida, se não tiver sonho, você não está vivendo, porque sonhar também é viver. Né? Sim, Sonhar, eu acho que o sonho é o combustível que leva a gente a levantar da cama todos os dias e tentar realizar algo novo, algo inédito. sim. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma palavra, não sei, uma frase, pra quem às vezes deixou de sonhar, saca? A gente tocou nesse assunto, é um assunto muito legal. Sonhos. Todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um desejo no coração. Cara, a palavra que eu deixo é uma palavra que eu amo demais e ela tem sido o centro da minha vida. É questão de, quando se fala de Bíblia, de palavra de Deus, que é Provérbios 22, 29, que diz assim: Veja o homem excelente, será posto entre reis. É o seguinte, se tu for bom no que tu faz, um dia alguém vai te reconhecer. E não tem como fugir disso. Isso é uma lei de Deus. Então, a mensagem que eu deixo é pesquise, busque conhecimento, busque aprimoramento, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Com certeza. Matheus, cara, obrigado mesmo. Saca? É uma coisa que desde que a gente trocou o primeiro contato no Zap, já me identifiquei com você bastante. Você é um cara muito simpático. Quem entrar em contato com o Matheus, ele sempre vai ser simpático. Não sei se foi só comigo, tá? Não, Mas ele cara, foi muito gentil, muito simpático. É, chegou aqui no Passou voando. podcast, a gente trocou uma ideia, vocês viram. Antes de começar, a gente já teve um background assim. E tem convidados que é um pouco incômodo, saca? De começo, assim, que o Matheus já foi super hiper natural. Flui mais, Não sou mais dessa rápido. onda de acreditar em outras vidas, mas parece que eu conheço esse cara há muito tempo.
E tenho certeza que. E tenho desejo também que seja uma. Que hoje seja o início de uma boa amizade, de um bom relacionamento entre a gente aqui, porque são pessoas boas que eu acho que a gente tem que ter perto da gente. A gente se cercando de pessoas boas, a gente vai sempre procurar ser melhor, né? E Almeida, o que você vai falar? Não, que passou voando. São quase 13h30 da tarde já. Passou Quase voando, 2 horas de cara. podcast. Matheus, realmente muito obrigado, cara. Tamo aí. Precisar do Notas Pretas Podcast, as portas estão abertas. E com certeza não vamos perder seu contato. Beleza? Beleza. Meu, foi um prazerzaço estar aqui. É Tamo junto. recíproco o sentimento. Eu espero que seja o início de uma amizade muito produtiva, Com certeza. muito construtiva para todos os lados, tá bom? Tamo Um abraço junto. para vocês, que Deus abençoe. E eu não posso deixar de fechar aqui falando dos meus parceiros Por favor. chegados na minha vida, Que pessoal massa. da WMS Importadora, tá? Legal. Que fazem a importação da Taylor, fazem a importação da Cleartone, das cordas Augustin, e eles estão comigo agora também me apoiando aí Parabéns. na vida. Meu, Bacana. abraço pra galera aí. Da hora. Tamo junto, meus queridos. Tamo Deus junto. Quer abençoe deixar um vocês. groovezinho aí só pra finalizar? Guitarrista que é guitarrista e não solta um groove, por favor, né? E esse foi o Matheus Teles em mais um Notas Pretas Podcast. Até o próximo, pessoal. Valeu! Exibido. Valeu, pessoal. Abraço pra todo mundo. Até o próximo.